Nosso foco aqui era fazer essa mágica funcionar. Então, a gente tinha que investir no que as outras pessoas não estavam fazendo, né? Então, uma coisa que a gente fez, que ninguém tinha feito antes no mundo, né, e que a gente foi bem sucedido, isso que a gente está mandando para essa conferência, foi a primeira vez que atores, né, fizeram uma interpretação ao vivo, né? O diretor, a partir disso, montou um filme ao vivo e a plateia assistiu numa tela de cinema com uma qualidade de cinema, né? Isso nunca foi feito. Então, a gente investiu nisso. Então, para isso funcionar, a gente escolheu algumas coisas que a gente achava importantes e que a gente sabia fazer e que as outras pessoas não estavam fazendo. Isso foi muito interessante aqui, né? Construir do teatro, né, que se a gente olha só para os avatares, né, e olha para a realidade virtual, a gente está a gente se aproxima do teatro, ok? Tudo virtual, não sei o quê, mascarazinha, cenário, velhinhas que não tem vela nenhuma, não sei o quê, mas a gente se aproxima do teatro, né? Inclusive, essa experiência, as próximas fases, né, vão colocar o espectador também imerso para também se aproximar ainda mais um pouco, vamos dizer assim, do teatro, né? Só que o meu trabalho aqui exatamente era fazer o caminho oposto. Oposto não, aproximar do cinema, né? No momento que eu, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do efeito especial do Rick sentado na cadeira, né? E o que correspondia ao Ariel voando, né? Eu ficava esperando, acompanhando a cena, de maneira a cortar a imagem para o espectador não ver o movimento do Rick se abaixando e se levantando. Só ver o Rick já sentado ou o Rick já em pé. O Rick não, o Avatar, né? Então eu ficava... exatamente, porque é como no cinema, né? Você vai mostrar o truque só quando ele já tiver efetivo, né? Você não vai mostrar antes, porque, né, o cinema está cheio de truques, né? Obviamente, a gente já sabe disso. Então, tinha-se então essa questão de aproximar do teatro, aproximar do cinema, né? A gente aqui tem um ambiente muito misturado nessas coisas, né? E aí, a tecnologia de realidade virtual, por cima disso. Eu vi, essa foi a segunda vez que eu vi. E engraçado porque hoje me chamou a atenção numa outra cena, que é o momento que ela que ela vai para a mesa, que ela escorre, e ela faz isso. Eu acho que aquilo aproxima muito da gente. O momento que a Helena pega o bastão e lança, né? Então, são momentos que ficam muito próximos. Não, primeiro tem questões de limitações técnicas, que, como o Luiz falou, é uma área de tecnologia que está, né, tá voando, né, mas a gente está tentando, e como ele falou muito bem, né, alguma coisa a gente deixava para trás porque o desafio era outro. Eu estou falando aqui do lugar que eu posso falar, né, porque as questões matemáticas envolvidas aí por trás eu não tenho a menor ideia. Quer terminar? Termina aí. O que eu ia falar é que, além disso, tinha um desafio também, agora eu vou falar da minha participação um pouco, como diretor, né? Que era muito estranho dirigir atores sem estar no mesmo ambiente deles. Que eles estavam vendo o ambiente virtual e eu estava vendo a Helena com um negócio no olho, não sei o que. Eu estava em outra, o Rick numa sala e a Helena em outra. Então, meu trabalho, muitas vezes, também era um pouco esquizofrênico em vários momentos, né? Até foi bom que o Manuel falou isso, vou pegar 2 pontos. Assim, é exatamente essa questão
de fazer o máximo com o mínimo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que o Manuel gostaria e que em breve a gente vai poder fazer é ele estar como diretor no espaço de realidade virtual, imerso lá e vendo os avatares na hora, lá ao vivo, né? Isso vai ser possível. Por que não era possível? Porque a gente não tinha equipamento suficiente. A gente tinha 3 equipamentos, só tinha 3 atores. Então, não tinha. E isso é caro, e etc. E tarará, tarará. Na realidade, esses momentos que você falou foram felizes coincidências que, pelo, assim, o profissionalismo e o talento da equipe, isso apareceu, né? E a gente não fez assim esse trabalho de burilamento de todos os detalhes para chegar na perfeição, né? Perfeição você não chega, principalmente em teatro, né? É que tem mais uma questão que eu acho que, de novo, sublinha o que o Luiz falou em relação à questão tecnológica, mas que no trabalho artístico também teve o mesmo momento de reflexão. Quando tudo começou, vou montar Shakespeare, né? A Tempestade, particularmente a Tempestade é um projeto que há muitos anos atrás eu pensei em fazer uma montagem. Então comecei a estudar, vamos lá estudar o Ariel. E de repente eu me dei conta que o problema aqui não era o Shakespeare, não era a Tempestade, era essa transição de, como bem você acabou de dizer, era essa transição do trabalho artístico de um terreno, de mídias que a gente conhece, para uma nova mídia completamente desconhecida. Então, óbvio que vamos tentar, obviamente, fazer o melhor possível, não vamos fazer nenhuma atrocidade com Shakespeare, mas o foco não é esse. O foco é, por exemplo, experimentar efeitos especiais, experimentar estar no ambiente de realidade virtual, o ator conseguir contracenar com um avatar, né? Isso ser uma possibilidade, né? Você não está... e assim por diante, né? Os desafios passaram a ser os do novo ambiente, né? Resolvido. Então a gente ia encontrando mais soluções, a máscara, artisticamente que eu estou falando, né? Encontrando mais soluções mais para os desafios mais básicos, mais gritantes, e aí, como o Luiz está falando, isso tudo fazendo, fora os problemas até de adaptação física, né? A Helena, por exemplo, nos primeiros ensaios, né, não se adaptava, tinha uma espécie de vertigem, porque não é comum, né? Para qualquer pessoa, pode botar aquilo e não se sentir bem. Então, esses eram os desafios, né, mais gritantes, vamos dizer assim, que batiam violentamente no nosso dia a dia do trabalho. E aí tem uma questão que exatamente é uma questão que é central nisso, que é a questão do ao vivo e da interação, né? Porque, por exemplo, a Helena e o Rick estavam em salas completamente separadas, né? Mas eles estavam compartilhando o mesmo ambiente virtual e eles interagiam em tempo real ao vivo. Então, a Helena olhava para o Rick, ele sabia que ela estava olhando para ele, ela apontava, né? Ele sabia que ela estava apontando, né? E ele reagia, né? Só que, assim, por exemplo, no dia que no experimento que a gente mostrou aqui, né, que a Adriana viu, né, em dezembro e em janeiro, né, a Helena não estava aqui sentada na plateia só olhando, curtindo e tal. Ela estava lá fazendo, né? Depois, quando terminou, ela veio para cá e veio para conversar e tal, né? Só que a gente gravou todos os ensaios em 3D, né? Gravou todo o movimento, tudo que
que podia gravar, né, de maneira a poder reproduzir como se os atores estivessem lá, né, fazendo ao vivo. Né? Então, mesmo isso que vocês viram, tem uma qualidade de ao vivo, apesar de ser um vídeo, porque foi feito dessa maneira. Mas a única coisa que não dá para você fazer realmente ao vivo é que são tempos diferentes e não tem a conexão entre esses tempos. Né? Então, assim, se você está nessa experiência que a gente mostrou lá na Cidade das Artes, ou essa que a gente vai mostrar nos Estados Unidos, né? A Helena, né, você vê o avatar da Próspera, né, ela não sabe que tem alguém olhando. Ela sabe que tinha, né, o Rick, né, contracenando com ela, né, e tem o avatar da Próspera e o avatar do Ariel. Né, mas ela não está consciente de que tem um público ali. Né? Quando eu estava fazendo mestrado, né, teve uma coisa que para mim foi bem importante de aprender, que na minha ingenuidade, quando eu entrei no mestrado, eu tinha uma coisa de que eu ia, sei lá, tinha uma questão e que eu ia responder essa questão, e aos poucos eu fui percebendo, aprendendo mesmo, que uma pesquisa, ela se dá quando você chega ao final da pesquisa, se abrem outras perguntas. Né? Essa foi, para mim, talvez a coisa mais legal que eu aprendi no mestrado. Né? Que o sentido da pesquisa não é você dar respostas, é você, a partir das reflexões que você faz, quais são as novas perguntas que se apresentam. E hoje, né, estar aqui está sendo muito interessante, porque eu vejo quantas perguntas se abriram a partir dessa experiência que a gente fez. Né? Quando a gente estava lá no começo, a gente não sabia nada. Eu não sabia nem se eu ia conseguir falar o texto, quanto mais botar um óculos e realidade virtual e toda essa... E aí é muito interessante como que a experiência vai trazendo a possibilidade de outras coisas. Né? Exatamente, a experiência vai te trazendo possibilidade de novas experiências. E eu estava associando, assim, eu estava há poucos dias fazendo uma reflexão sobre essa questão de atuar numa língua estrangeira, né? E que tem alguns aspectos, assim, tem um aspecto que é muito mecânico, que é a sua capacidade mecânica mesmo, onde é que você bota a língua, qual é o som, onde é que é o som daquela vogal, que naquela é mais para frente, mas... Aí, depois disso, junto com... Né, tem toda uma adaptação física, tem toda uma adaptação mental, e junto com isso vem uma liberdade também. Todos esses processos de novas adaptações que você precisa para atuar numa língua estrangeira, eles também trazem uma certa liberdade, porque você se livra da sua língua materna. E toda a memória e tudo que você guarda junto com a língua materna. E hoje, vendo, eu fiquei refletindo sobre isso também, assim, porque para nós, assim, eu acho que de uma maneira diferente, para o Rick, para a Dani, para mim, mas teve uma adaptação física a esses materiais. Né? Eu realmente enjoava, eu realmente não queria que mexesse na minha cabeça. Só que agora eu sinto que, por ter vivido isso, abre a possibilidade dessas experiências que você está falando. Quer dizer, algumas coisas que aconteceram casualmente, tipo a descoberta de como subir com aquele bastão num tempo associado com a Dani que pegava, né, que era uma coisa que a gente não estava se vendo, a gente estava se percebendo. Né? Então, agora se abrem outras coisas. É como se agora a gente começasse uma nova pesquisa, né? E para mim esse que é o barato desse trabalho. E essa brincadeira, né, que o Luiz insiste tanto, de tantas limitações. Como que essa história das limitações, elas são a possibilidade de liberdade, né? Acho que esse trabalho ele reafirma um pouco isso, né? Como que as limitações, elas na verdade vão trazendo liberdade. Isso não é um paradoxo.